servindo ali na Lagoinha de Orlando e é um prazer poder estar aqui para compartilhar com você a palavra de Jesus, amém? Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 11. Lucas 11, nós vamos ler a partir do versículo 1, e enquanto você vai abrindo o texto, eu quero só dizer algo para você. O que te sustenta nessa nação é a palavra que te trouxe para cá, amém? Se você veio a partir de uma palavra de Deus, de uma direção de Deus, a palavra que Deus te deu te sustenta nessa terra, amém? E não existe decretos de homens que possam revogar um decreto do céu, amém, gente? Não existe decreto de homens que possam revogar os decretos do céu, porque acima da lei dos homens está a lei de Deus, a vontade de Deus, e Ele move a história, Ele move o curso da história com o fim de cumprir o seu querer e a sua vontade, amém, meus irmãos? Então diga para quem está pertinho de você, fica tranquilo, diga para ele, quem te trouxe para cá tem poder de te sustentar aqui, amém, meu irmão? Quem te trouxe para cá tem poder de te sustentar aqui. Você crê nisso? Glória a Deus. Lucas capítulo 11, a partir do versículo 1, que essa seja uma palavra de conforto, de consolo para o teu coração, amém? Lucas capítulo 11, versículo 1 diz assim: certo dia Jesus estava orando em determinado lugar e tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. E ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e dá-nos o pão de cada dia, ou dá-nos o pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Então lhes disse: suponham que um de vocês tenha um amigo que recorra a ele à meia-noite, dizendo: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro da casa responda: não me incomode, a porta já está fechada, né? Você não tomou o chá de Simancol, né? Minha porta já está fechada, os meus filhos já estão comigo deitados na cama. Eu não posso me levantar para dar a você o que você me pede. Eu digo que, embora não se levante para lhe dar o pão por ser o seu amigo, por causa da importunação, a NVT traduz esse texto da seguinte forma, a Nova Versão Transformadora: por causa da vergonha, ou por causa da importunação, ou da vergonha, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso eu digo: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Alguém precisa dessa palavra aqui nesse dia? Porque todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Alguém pode dar glória a Deus aí, pelo amor de Deus? O frio ficou lá fora, meu irmão, aqui é só fogo, aleluia. Qual é o pai do meio de vocês, que se um filho pedir a ele um peixe, no lugar lhe dará uma cobra? Ou se o filho lhe pedir um ovo, o pai lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Senhor, essa é a tua palavra e nós queremos ouvir a tua voz. Nós te pedimos, dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração sensível para receber cada palavra que o teu Espírito deseja falar ao nosso coração. Ao pregador desta manhã, conceda-lhe graça, Senhor, para que no abrir da sua boca somente a palavra do Senhor seja ouvida e nenhuma outra. É o que nós te pedimos e agradecemos em o nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Meus irmãos, acima de qualquer benefício, dádiva, bênção que nós possamos receber, porque decidimos entregar a nossa vida nas mãos de Deus, decidimos entregar a nossa história nas mãos de Deus, certamente a maior dádiva, o maior presente, o maior benefício,
a maior bênção que nós recebemos foi o privilégio da comunhão, amém? Foi o privilégio de agora podermos sentar na mesa do nosso Pai para desfrutarmos de relacionamento com Ele. Acima de todas as coisas, o cristianismo é definido pelo relacionamento com Deus. Pastor Márcio Valadão sempre diz: a fé cristã não é um conjunto de regras e doutrinas. A fé cristã é o nosso relacionamento com Cristo, amém? Em João 17:1, Jesus fala assim: e a vida eterna é esta, que eles conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e conheçam a Jesus Cristo, a quem Tu enviastes. Mas a palavra conhecimento aqui não é ter informação. Conhecimento aqui é ter relacionamento, é ter intimidade. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? Então, o desejo de Deus, o que é a eternidade? A eternidade é você passar o resto da sua vida conhecendo o Pai maravilhoso que você tem, amém? E conhecendo o Filho desse Pai maravilhoso, Jesus Cristo. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Mas eu não sei se é assim com você, mas muitas vezes é assim comigo. Apesar de essa ser a maior dádiva, esse ser o maior privilégio, nem sempre nós damos a devida importância para isso. Nem sempre nós valorizamos esse privilégio que custou tão caro ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, para que nós pudéssemos ter acesso a isso, amém, gente? Porque eu não sei se você entende isso, mas um preço muito caro foi pago para que eu e você pudéssemos estar aqui nesse dia e olharmos para os céus e de mãos levantadas chamarmos o nosso Deus de Pai, por meio da obra do seu Filho Jesus Cristo. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Nem sempre nós valorizamos isso como deveríamos valorizar, e é por isso que nem sempre a nossa vida espiritual reflete a qualidade que poderia ter. Nós não valorizamos a qualidade do que recebemos, e por isso não temos a qualidade do que esperamos. Vocês estão comigo aqui? Só que, gente, essa não é apenas muitas vezes a nossa experiência. Essa também foi a experiência dos discípulos, que ao observarem a profundidade do relacionamento que Jesus tinha na sua vida de oração, e olhando para a superficialidade que eles tinham na sua vida de oração, eles chegaram a uma conclusão: nós precisamos aprender alguma coisa que ele já sabe e nós ainda não sabemos, amém, gente? Eles olharam para Jesus orando, e talvez ao perceberem os resultados, ou perceberem de alguma forma algo que acontecia com Jesus, por causa dessa dinâmica do relacionamento com o Pai, eles olharam para eles e olharam para Jesus e disseram: cara, esse cara tem alguma coisa que nós não temos. Ele sabe alguma coisa a respeito desse lugar que nós ainda não aprendemos. Vocês estão comigo aqui? E, gente, essa talvez seja a primeira lição muito importante aqui dessa manhã. Se nós não sabemos orar, nós precisamos reconhecer isso, amém? E aliás, a Bíblia diz isso claramente. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, que eu e você não sabemos orar como convém, mas Deus, por meio da obra do seu Espírito, nos ajuda nas nossas fraquezas, porque o Espírito que Ele fez habitar em nós, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque o Espírito conhece todas as coisas, até mesmo as profundezas do ser de Deus. Tem alguém comigo aqui? Eu aprendi alguns anos atrás uma ilustração para esse texto, que eu guardo ela comigo porque ela me impactou profundamente. Se você tem filhos pequenos, ou se você já teve filhos pequenos, hoje eles são adultos, você sabe que chega uma fase no desenvolvimento do seu filho, da sua criança, que ela está começando a esboçar as primeiras palavras, mas nem sempre ela consegue se expressar devidamente. Mas não importa a língua estranha que o seu filho use, ainda que os outros não o entendam, o pai sempre entende o que o filho está falando. Tem alguém comigo aqui? Tem alguém comigo aqui? Não importa. Às vezes a criança está ali falando um negócio tipo assim, totalmente esquisito, e os outros olham e falam assim: cara, como que você entende? E para o pai é tão natural, pela relação com o filho, olhar para ele dizendo: ele está pedindo comida, ele está pedindo sono, ele está precisando que eu troque a fralda dele. É tão natural para o pai entender isso, que para um estranho parece tão confuso. Mas não importa a língua estranha
estranha que um filho use. O pai sempre entende o que o filho está pedindo. Irmãos, é exatamente isso que o Espírito Santo faz. Nem sempre nós sabemos orar adequadamente, mas o Espírito Santo pega as nossas balbúcias confusas e ele transforma na oração correta que o pai precisa ouvir, porque o pai sempre entende o que o filho está orando, pelo amor de Deus. O pai sempre entende. Então, irmãos, nós precisamos, como os discípulos, reconhecermos: eu não sei orar. Mas se nós não sabemos orar, então existe alguém que sabe, e ele pode nos introduzir nessa profundidade, nesse lugar de oração, e essa pessoa é Jesus. Mas diferente do que talvez eu e você poderíamos pensar a respeito do que Jesus poderia nos dar para sermos mais eficientes em oração, Jesus não nos dá um passo a passo, ele não nos dá as 3 regras do que você deve fazer para ter uma oração eficiente. Vocês estão comigo aqui? 3 conselhos do que você deve fazer para ser mais eficiente em oração, aleluia. Não, Jesus não nos dá um passo, ele nos dá um exemplo. Ele não nos dá dicas, ele nos dá um modelo. E que modelo é esse? Ele mesmo. Ele não nos oferece algo que ele não seja, ele nos oferece quem ele é. Se nós precisamos aprender a orar, nós não precisamos de dicas, nós precisamos de um exemplo, nós precisamos de um modelo. A oração do Pai Nosso, meus irmãos, ela não é o passo a passo do que eu e você devemos fazer para sermos ouvidos pelo Pai. A oração do Pai Nosso reflete o caráter daquele que está orando, é o caráter de Jesus sendo nos dado por meio de um caráter de oração. Vocês estão comigo aqui? Ele nos oferece a si mesmo. E a primeira realidade desse modelo que Jesus oferece é exatamente a quem você está orando, com quem você está falando. Jesus fala assim: quando vocês orarem, vocês devem orar ao Pai. Fala comigo: Pai, Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E o próprio texto apresenta algo a respeito desse Pai. Antes de eu trazer uma outra informação aqui, mas o próprio Pai apresenta algo a respeito desse Pai que você não pode ignorar, que é o caráter que esse Pai tem. Olha o que Jesus fala. Ele fala assim: olha para a vida de vocês, olha para o seu contexto. Ele fala: vocês aqui são pais. E aí imagina que um filho chega e fala assim: papai, me dá um pedaço de pão. Você entregaria uma cobra na mão do seu filho? Papai, me dá um ovo. Você entregaria um escorpião na mão do seu filho? Jesus fala assim: cara, se vocês que são meros mortais, se vocês que são homens maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, que dirá o Pai Celestial? Não nos dará aquilo que precisamos quando lhe pedimos, e ainda mais nos dará o seu Espírito Santo. Meus irmãos, muitas vezes nós pensamos que precisamos convencer a Deus de fazer algo que Ele já está convencido de fazer. Você não dá conta de ser mais bondoso do que Deus. Você não dá conta de ser mais misericordioso do que Deus. Você precisa lembrar que quando você dobra os seus joelhos e fecha os seus olhos para falar ao seu Pai, do outro lado não está um Deus desconhecido, distante, a quem você não pode ter acesso e a quem você tem que convencer de fazer algo para você. Não, do outro lado está um Pai misericordioso, amoroso, que sabe fazer o bem pelos seus filhos, desejoso de estender as mãos e tocar você com a graça dele. Tem alguém comigo aqui, pelo amor de Deus? Agora existe algo muito importante sobre a nossa relação com Deus como um Pai, que nos foi dado por causa de Jesus. Porque todo o Antigo Testamento, você vê em alguns momentos essa relação com Deus o Pai sendo referida nesses moldes, mas não dentro desse contexto que Jesus nos deu. Porque Jesus, ao se tornar um ser humano, o Verbo ao encarnar-se, ele mostrou que dentro do ser de Deus existe uma família: Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. E é dentro dessa estrutura familiar que agora nós fomos inseridos para que possamos ter relacionamento com Deus. Você precisa entender que quando você ora, você está num ambiente familiar, você está se relacionando com o seu Pai. Por isso que todas as vezes que eu fecho os meus olhos para orar, eu tenho a imagem de uma mesa.
Porque no Oriente Antigo, o relacionamento se dava em volta da mesa. Quando Jesus pretendia ensinar uma realidade a respeito do reino, muitas vezes ele levava esses discípulos para esse lugar da mesa, esse lugar da comunhão. Ou seja, meus irmãos, você precisa entender que Deus preparou para você um lugar junto à mesa por meio de Cristo, e do outro lado está um Pai amoroso, desejoso de te ouvir e te atender nas necessidades que são concernentes ao desenvolvimento do seu plano e o avanço do seu reino por meio da sua vida. Essa é a primeira realidade que Jesus diz. Você precisa entender que você foi trazido para dentro da família de Deus, e o tipo de relacionamento que você tem com Deus agora é de um filho que fala ao seu Pai. Amém, meus irmãos? Mas o que os filhos de Deus oram? Se os filhos de Deus estão se relacionando com o Pai, a que esses filhos se reportam? A que esses filhos pedem? E o texto diz: os filhos de Deus oram dizendo: Pai, que o teu nome seja santificado. O maior anseio dos filhos de Deus é que o nome do Pai seja honrado, é que o nome do Pai seja glorificado. Eu espero ouvir um amém aqui, amém, gente? O maior anseio dos filhos de Deus: Deus, Pai, honra o teu nome. Por quê? Porque os filhos de Deus, ao se relacionarem com o Pai, perceberam que não há bem maior do que o Pai. Deixa eu dizer uma coisa para você: a maior dádiva do cristianismo é o próprio Cristo, meu irmão. A maior bênção da fé cristã é o próprio Cristo. A maior dádiva que eu e você poderíamos experimentar de Deus é o próprio Deus. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui, pelo amor de Deus? Se você acha que tem algo melhor que Deus possa fazer por você do que quem Ele é, você ainda não descobriu quem o seu Pai é. Porque a maior dádiva não é o que o Pai pode te dar, é quem o Pai é. Esse, para mim, a maior alegria de voltar para casa não é ver a minha filha correndo na minha direção se eu estou trazendo alguma coisa nas mãos para dar para ela. A maior alegria de eu voltar para casa é ver a minha filha correndo na direção dos meus braços, porque o papai voltou para casa. Porque a minha filha se importa mais com quem eu sou do que com aquilo que eu posso oferecer para ela. É verdade que com o passar do tempo algumas coisas mudam, né? Mas deixa isso para depois. A minha filha tem prazer na minha presença. Os filhos de Deus, por causa de Jesus, aprenderam a olhar para o Pai, a enxergar o Pai e a perceber que o Pai é uma beleza, é uma graça, é uma bondade, é um amor tão insondável, tão infinito, tão grande, que eles oram pedindo assim: Pai, não existe nada que eu poderia aqui na tua presença pedir, senão que o teu nome possa ser visto, honrado e agraciado por todos os outros, que todos os outros possam ver, provar e experimentar dessa mesma graça e bondade que eu tenho visto, provado e experimentado. Pai, glorifica o teu nome. Santificado seja o teu nome. Vocês estão comigo aqui? Gente, eu acho que nós como igreja precisamos voltar a nos maravilharmos com a presença do Pai. Voltamos a nos maravilhar com quem o Pai é, e não apenas com aquilo que o Pai pode fazer, mas com quem o Pai é. Vocês estão comigo aqui? Santificado seja o teu nome. Honra o teu nome acima de tudo, acima de todos. O maior anseio é o nome do Pai ser honrado. E gente, olha só, como que o nome do Pai é honrado? Jesus diz: venha o teu reino e faz a tua vontade, na terra como ela é feita nos céus. Basicamente, Jesus está aqui rememorando toda a tradição do Antigo Testamento. Deus levantou um povo para a glória do seu nome, amém, queridos? Deus levantou um povo para a honra do seu nome, e à medida em que o povo vivia a vontade de Deus, o nome de Deus era santificado entre as nações. Mas uma vez que Israel não viveu a vontade de Deus, então o nome de Deus foi blasfemado entre as nações. Mas Jesus está dizendo que Deus está levantando um povo que está preocupado com a honra do seu nome, e esse povo viverá entre as nações da terra a vontade de Deus, para que a vontade de Deus seja feita na terra como ela é feita nos céus, a fim de que o nome do Pai seja honrado entre as nações da terra. Em outras palavras, você leva o nome da família celestial. No seu sobrenome ou está a palavra santos,
ou está a palavra trindade. Que agora você faz parte da família Trindade, amém? Ou você faz parte da família Santos, amém, gente? Você faz parte da família dos santos. Todos levamos o nome Santos, ou levamos o nome Trindade. A pergunta é: será que o nome da sua família tem sido honrado? O nome da família celestial que você leva tem sido honrado pelo tipo de vida que você vive? Ou você está fazendo o nome do seu pai ser envergonhado pelo tipo de postura que você está vivendo? Porque presta atenção, nós, os filhos, refletimos para o mundo a cultura que nós vivenciamos em casa. Não é assim? O filho é apenas um retrato da cultura do seu lar. Amém? Eu não preciso saber como é a sua casa, eu só preciso conhecer seus filhos. Se eu conhecer o seu filho, eu vou saber muito como... Alguns irmãos ficaram preocupados, fazer: Senhor Jesus, socorro Deus, né? Mas se você conhecer minha filha, você vai saber muito da cultura da minha casa. Irmãos, nós sabemos muito a respeito do Pai Celestial a partir dos filhos de Deus. Só que às vezes tem filhos de Deus que, ao invés de refletirem a cultura que eles estão recebendo na casa do Pai, eles estão refletindo a cultura de um outro pai. Quem entendeu? Jesus fala: vós tendes por pai o diabo, João capítulo 8. Meus irmãos, se a nossa cultura não é a cultura de vida, é uma cultura de morte, então nós não estamos refletindo a cultura do céu, nós estamos refletindo a cultura de um outro lugar. Nós somos filhos de Deus. E o objetivo é que o nome do Pai seja honrado através de cada um de nós, à medida em que a vontade do Pai é feita na terra como ele é feita no céu. Vocês estão comigo? E aí o texto diz que para que isso aconteça, nós precisamos de recursos, porque esses recursos não estão em nós. Então nós passamos a orar pelos recursos que são necessários para que a vontade do Pai seja feita através de cada um de nós. Então nós oramos: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Uma vez que eu estou engajado em viver o plano de Deus, a vontade de Deus, eu oro pelos recursos necessários para que isso aconteça. Pai, o meu anseio é ver o teu nome ser honrado. O meu anseio é fazer a tua vontade na terra como ela é feita nos céus. Mas nem sempre eu percebo à minha volta todo o recurso necessário para que eu possa fazer isso. Então todo o pão que é necessário para que o teu reino avance através de mim, faça chegar a mim hoje. E lembre-se, pão, gente, não necessariamente tem a ver com pão. Pão tem a ver com todo o suprimento necessário para a tua jornada. Lembre-se de Israel caminhando no deserto. O pão era apenas uma figura de toda a provisão que eles precisavam durante aquela peregrinação para entrar na terra prometida. Tem alguém comigo aqui? Ou seja, todo o recurso necessário, seja ele espiritual, emocional, familiar, financeiro, amém? Documental, aleluia. Todo o recurso necessário para que o reino avance através de cada um de nós, nos será dado pelo Pai Celestial hoje. Alguém crê nisso aqui? Hoje, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Se esse texto fosse traduzido ao pé da letra, a tradução melhor seria assim: o pão de amanhã faça-nos comer agora. Nossa. Chacoalha quem está perto de você e fala para ele: o pão de amanhã faça-nos comer agora. Não, chacoalha ele de novo, fala para ele: o pão de amanhã faça-nos comer agora. Que é isso, gente? Te pergunto: quem é o pão que virá amanhã? Quem é o pão que voltará para estabelecer o reino e a vontade de Deus? Porque viver a vontade de Deus não diz respeito apenas aos recursos materiais, emocionais, mas diz respeito a se alimentar de Jesus. Jesus diz em João capítulo 6, aquele que de mim se alimenta por mim, viverá. Pai, faça-nos comer do Cristo que voltará hoje, para que possamos viver para a glória do teu nome, como Cristo viveu. Alguém pode dar glória a Deus? E ele fala: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, graça recebida tem que ser graça compartilhada. Diga para quem está perto de você: graça recebida, graça compartilhada. Vou mexer com vocês, amém, gente? Fala comigo: graça recebida, graça compartilhada. Fala: misericórdia recebida, misericórdia compartilhada. Fala: perdão recebido
É perdão compartilhado. Você partilha da graça que você recebeu. Porque escuta isso aqui. Nada que chegou na mão de Jesus ficou inteiro. Todo pão, pelo amor de Deus, vocês estão aqui, gente? Todo pão que chegava na mão de Jesus, ele partia. Mas tudo que Jesus parte, não divide, multiplica. Não, pelo amor de Deus, tem alguém aqui comigo aqui nesse dia? Aquilo que Jesus parte, não diminui, aumenta. A gente pensa assim, não, mas se eu partir, vai faltar. Não, meu irmão, se você partir, vai multiplicar. Porque todo pão partido na mão de Jesus, ele multiplica. A cultura da nossa casa é uma cultura de repartir. Por isso que o Pai é nosso, o pão é... Você já pensou que não é meu Pai? Você não ora na primeira pessoa do singular, você ora na primeira pessoa do plural. Pai nosso, pão nosso, perdão nosso. Porque nada que Deus faz visa apenas você, mas visa o reino dele através de você. Vocês não estão aqui, gente? Vocês estão aqui comigo? Pelo amor de Deus. Nada que Deus... É para mim. É para minha alegria. Irmão, o seu eu morreu. Já não vivo mais eu. É Cristo que vive em mim. O dia que você entregou a sua vida para Cristo, o eu morreu para surgir o nós. Amém? O nós, o Cristo. Amém? O corpo dele. Tudo que Deus faz por nós, Ele faz por nós, visando o benefício do seu reino. O benefício de outras pessoas. Ou seja, nada para em mim. É de mim para o reino. É de mim para o meu próximo. Vocês estão comigo aqui? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Tentação diz respeito a vivermos uma vida que não tem esse foco, a vivermos uma vida que não tem esse centro. Pense em Jesus no deserto, como ele foi tentado. Ele foi tentado em abraçar outras narrativas que não tinham o objetivo de Deus como centro. Ele foi tentado em abraçar uma outra narrativa que envolvia a busca pelo seu prazer, a busca pelo seu reconhecimento, uma tentativa de viver o plano de Deus de maneira mais fácil, mas ele abdicou-se de tudo isso. Ele disse: não, o centro da minha vida será a glória do meu Pai, a vontade do meu Pai, custe o que custar, haja o que houver, eu viverei para que o nome do Pai seja honrado, seja visto e conhecido. Tentação diz respeito a não viver por planos, projetos e sonhos que não tenham Deus como centro. Não é só, Deus não me deixa cair em adultério, não me deixa roubar, não me deixa fofocar, não me deixa, não, desrespeito. Meu irmão, você pode fazer, vocês estão comigo aqui? Você pode fazer nada disso, ou você pode não fazer isso, né? Nada disso na sua vida. Mas se você viver uma vida que Deus não é o centro, ela continua sendo uma vida vazia. Vivi a vida, eu nunca fiz nada de errado, pastor. Vivi a vida correta, mas a pergunta não é se você não fez o errado, é se você fez o certo. Porque nós não precisamos apenas aprender a odiar a injustiça, mas a amar a verdade. Hebreus 1 diz que Jesus amava o que era justo e aborrecia o que era iníquo. Não basta aborrecer o iníquo, é necessário aprender a amar o que é certo, amar a justiça, amar a vontade de Deus. Não cair em tentação é: eu não quero viver uma outra vida. E lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a oração do Pai Nosso termina com a mesma introdução: porque teu é o reino, o poder e a glória, hoje para sempre. Por quê? Porque tudo vem dele e volta para ele. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele é o início e ele é o fim. Ele é o alfa e ele é o ômega. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? E caminhando aqui para o encerramento. E aí Jesus vai começar a nos contar uma parábola, uma história, para fazer a gente entender esse texto, para fazer a gente entender esse modelo de oração que é o próprio Jesus. E ele vai dizer o seguinte: imagina o seguinte. Então pense Jesus contando isso para os seus discípulos, ali na Palestina do primeiro século,
naquelas regiões que ficavam afastadas, não nos grandes centros, não em Jerusalém, mas nas regiões periféricas. Então imagina Jesus contando essa história para um povo que vivia uma vida rural, uma vida que não era uma vida industrial como a nossa, um povo que vive à base do plantio, da colheita, da agropecuária. Então Jesus fala assim para os discípulos: imagina vocês, que vocês estão em casa, e de repente um amigo, de maneira inesperada, chega na sua casa, mais ou menos meia-noite, e ele bate lá na sua porta, ele bate palma e ele grita: ô fulano, João! Tem algum João aqui? Tem João? João? Algum João? Não? Graças a Deus. Ô João! Aí o João dá aquela acordada assim: gente, quem está me chamando? João! Aí ele, meu Deus, aí ele dá aquelas puxadinhas assim, né, na fresta, dá aquela olhadinha e fala assim: nossa, não acredito que é o Juninho que está lá fora. Tem algum Juninho aqui? Cadê o Juninho? É, Juninho. Aí o Juninho está lá gritando: João! Ô João, desculpa João, mas assim, estava passando aqui pela sua cidade e ficou tarde, eu não tenho condição de seguir viagem, estradas escuras, insegurança, não tem condição. Será que você poderia, pelo amor de Deus, me oferecer o mínimo necessário para que eu possa passar essa noite e possa prosseguir viagem no próximo dia? Você tem que lembrar o seguinte: na Palestina do tempo de Jesus, gente, o pão era o mínimo necessário para alguém se alimentar, porque não tem talher na época de Jesus. Os judeus comem tudo com o pão, aquele pão sírio, amém? Então o pão seria o mínimo necessário para que o Juninho fique bem assistido, amém? Pelo auxílio do João. Só que o João já estava dormindo, os filhos dele estão com ele na cama, a esposa, e aí é menos 11 lá fora. Aí o João grita: ô Juninho, você está de brincadeira, né? Eu não estava aqui para te receber. Mas o texto diz que o Juninho não sai, fica lá insistindo. Aí o João fala: cara, não é possível, vou lá fazer alguma coisa. Só que quando ele vai para a despensa, o que ele descobre? Que ele não tem o mínimo necessário para tratar bem o Juninho. O que o João faz numa situação como essa? Manda o Juninho embora, falando: não tem o mínimo necessário? Não poderia fazer isso, sabe por quê? Seria uma vergonha. Um judeu não ter o mínimo necessário para receber alguém de forma digna na sua casa, quando esse alguém pede ajuda, é uma questão de vergonha. No outro dia, o nome do João estaria na boca de todo mundo do vilarejo. Você ficou sabendo que o Juninho passou de madrugada na casa do João e ele não recebeu o Juninho bem? Que absurdo. Então, diante da sua escassez, o que o João faz? Ele vai na casa do outro amigo e bate lá na casa do Moisés. Tem algum Moisés aqui? Graças a Deus. Aí bate lá: Moisés! Moisés! Aí o Moisés olha e fala assim: o que foi, João? Ô Moisés, negócio é o seguinte: Juninho chegou lá em casa, preciso dar pão para ele, mas eu não tenho pão. Será que você poderia me dar pão? Ao Moisés tem a mesma situação. Ele fala: pô, João, eu já estava deitado com a minha esposa. Mas aí o João fica insistindo, assim como o Juninho está insistindo. E aí o Moisés, pensando que o nome dele também seria desonrado por não oferecer ao João o mínimo necessário para que ele possa assistir a carência do Juninho, o que ele faz? Ele levanta, vocês estão comigo? E cede o pão ao João, para que o João também tenha condição de assistir ao Juninho. Presta atenção. Em outras palavras, essa história gira em função da honra do nome de uma pessoa. Jesus está contando uma história que fala assim: você consegue entender que o que está em jogo por trás aqui é a honra de uma pessoa? Se essa pessoa não se levanta para fazer o que ela sabe que tem condição de fazer, o nome dela vai ser desonrado, o nome dela vai ser envergonhado. Agora presta atenção: se uma pessoa normal é capaz de zelar pela honra do seu nome, oferecendo a provisão necessária para o outro que lhe pede, será que Deus o Pai não tem mais zelo pelo nome dele e é capaz de se levantar para fazer aquilo que é necessário para que o nome dele seja honrado? Ou seja, o que está por trás da oração aqui? A honra de Deus. Vocês estão comigo aqui, gente? Tem tudo a ver com a honra do Pai.
Se a gente zela pelo nosso nome, você acha que Deus não zela pelo nome dele? Põe aí o texto de Ezequiel, por favor. Fica de pé no seu lugar, já vou encerrar. Ezequiel capítulo 36, é isso mesmo, né? Versículo 22. Deu calor, aleluia. Tem alguém comigo aqui? Vocês estão aqui, gente? Ezequiel capítulo 36, versículos 22, 23 e 32. Abre aí comigo, gente, por favor. Pega a sua Bíblia, abre aí. Nossa hora. Isso, oh glória. Põe o 22 antes, por favor. Isso. Olha isso aqui, vocês estão comigo? Presta atenção. A história gira em função da honra do pai, amém, gente? Olha isso aqui. Se quiser tirar a mesinha aqui, pode tirar, meu lindo. Vamos aplaudir esse santo varão aqui, oh glória. Olha isso aqui. Por isso, gente, olha o que Deus está falando. Por isso, diga à nação de Israel: assim diz o soberano o Senhor. Presta atenção. Não é por sua causa, ó nação de Israel, que eu vou fazer essas coisas. Meu irmão, presta atenção, não é por sua causa que Deus vai fazer o que Ele tem para fazer. Pelo amor de Deus, chacoalhe o seu irmão e fala para ele: não é por sua causa. Não é, alguém crê nisso aqui, pelo amor de Deus. Não é por sua causa que eu farei essas coisas, mas por causa do meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações para onde vocês foram. 23. Mostrarei a santidade do meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas, e então as nações saberão que eu sou o Senhor. Palavra do soberano o Senhor, quando me mostrar santo por meio de vocês, diante dos olhos delas. Não é por sua causa, meu lindo. Aleluia. Lindo. Quem entendeu? Lindo! Não é por sua causa, querido, é por causa do nome dele. Em Ezequiel capítulo 32, quando Moisés está lá no monte Sinai, já por quase 40 dias, recebendo as tábuas da lei, o texto bíblico diz que lá embaixo o povo já havia se profanado, construído bezerros de ouro, já estavam adorando outros deuses, e aí Deus vira para Moisés e fala assim: Moisés, não dá. O povo lá embaixo já vacaiou. Vamos fazer o seguinte, Moisés, vamos fazer um acordo, eu e você aqui. Aí Moisés, fala a Deus, qual que é o acordo? Eu mato todo mundo e nós começamos eu e você do zero. Vamos lá, Moisés, vou passar o trator lá embaixo e nós começamos eu e você. Aí Moisés, que está 40 dias no monte falando com Deus, ele olha e fala assim: não pode. Aí Deus olha para ele e fala assim: não pode? Deus, não pode. Sabe por quê? É o teu nome que está em jogo. O que os egípcios vão dizer sobre o Senhor? Sabe o que as nações vão dizer? Que o Senhor libertou esse povo e não deu conta de sustentá-los, e aí o seu nome vai ser envergonhado. Deus, por causa do teu nome. Deus, por causa do teu nome. Deus, por causa do teu nome. Projeta o texto de Isaías 45 aí, por favor. Por causa do teu nome. Vamos lá, Isaías. Isaías 45. Eu não lembro qual que é o versículo. Qual que é o versículo? Isaías 48, 9. Desculpa, irmã, é o 48, 9. Eu errei aqui, viu, irmã? A culpa foi toda minha. 48, 9. Olha isso. Vocês estão aqui, gente. Tem alguém empolgado aqui? Fique empolgado aí, Santo Varão. Vamos? Olha isso aqui. Por amor do meu próprio nome. Por amor do meu nome é que eu adio a minha ira. Por amor do meu louvor é que eu me contive para que vocês não fossem eliminados. Salmo 25, 11, 12, está na tela, olha isso aqui. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado que é tão grande. Vai. Quem é
O homem que teme o Senhor, Ele o instruirá no caminho que ele deve seguir. Meu irmão, você consegue entender? Tem tudo a ver com o nome de Deus. Não é por você, não é pela tua perfeição, não é pela grandeza da tua fé. Tem tudo a ver com o nome dEle, tem tudo a ver com a honra dEle. É por causa do nome do Senhor. E aí Jesus fala assim: então como uma pessoa honraria pelo seu nome? Deus zela pelo nome dEle. É como um pai, que o filho pede pão e não dá escorpião. O filho pede ovo e o pai não dá a cobra. Vocês são homens maus e sabem fazer o bem. Você acha que o Pai Celestial vai negligenciar a resposta para aqueles que se aproximam dele, clamando pela honra do seu nome? Jesus diz: o Pai dará tudo o que é necessário e ainda mais, o seu Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. A maior recompensa da oração é você ter mais de Deus enquanto você ora. É você ter mais de quem Deus é enquanto Deus responde a sua oração. Dar o Espírito Santo é dar mais de Deus àquele que clama por Deus. Esse é o coração dos filhos de Deus. Ou seja, nós estamos aqui nessa terra por causa da honra do Pai. O que nos trouxe para cá não pode ser o sonho de vida americano. Não pode. O que nos trouxe para cá é o zelo pela honra de Deus, é o zelo pelo nome de Deus. Nós queremos ver o nome de Deus sendo honrado e visto, glorificado em todas as nações da terra. Os filhos de Deus clamam por isso.